Como 40.000 soldados de elite, a infantaria pesada que quebrou a espinha dorsal de impérios puderam simplesmente evaporar em uma planície perfeitamente nivelada? Como uma máquina tática sem igual, caiu em uma armadilha que a própria geografia denunciava. E o principal, por que o homem mais rico da história da República, capaz de comprar estados inteiros, decidiu pagar por sua fantasia vaidosa com a vida de 7 legiões romanas? Roma cheirava a cobre, suor e ambição. O magnata envelhecido Marco Licínio Crasso tinha tudo. Ele era dono de metade da capital. Seu nome era sinônimo do poder absoluto do dinheiro. Mas o ouro esfria as mãos, não aquece a alma como a púrpura triunfal. Crasso olhava fixamente para o oeste, onde Caio Júlio César escrevia seu nome na eternidade com o sangue dos gauleses. Olhava para o leste, onde Gneu Pompeu Magno já era uma lenda viva. E quem era Crasso? Para a plebe e os patrícios, ele continuava sendo apenas um banqueiro. Muito rico, incrivelmente perigoso, mas um calculista desprovido de verdadeira grandeza militar. Pergunte a si mesmo: o que sente um homem cujos baús transbordam de prata quando a história passa por ele? Você estaria disposto a arriscar a vida de dezenas de milhares de concidadãos para apagar a mancha de agiota? Roma acumulava ouro para comprar exércitos, enquanto a Pártia forjava flechas para conter a ganância alheia. Mas ambos acabariam afogados em rios de sangue. Crasso compra uma guerra para si. Ele anseia desesperadamente por sua própria grande campanha. Seu objetivo é a Pártia. Ele planeja assumir o controle das rotas comerciais do Oriente. Precisa de uma glória eterna que ofusque para sempre seus rivais do triunvirato. Foi um acordo épico e extremamente cínico nos bastidores políticos. Nenhuma estratégia refinada. Apenas ganância primitiva e uma fé cega em sua própria excepcionalidade. Às vésperas do ano 53 a.C., presságios sinistros surgiam um após o outro. Os deuses alertavam o general. O povo implorava para que ele parasse. No fórum, tramavam-se intrigas intermináveis, mas o tilintar alto das moedas de ouro ensurdeceu o bom senso. Como escreveu Plutarco, quando o exército saía da cidade, o tribuno da plebe Ateio acendeu uma fogueira bem nos portões de Roma. Ele lançava incenso ao fogo e gritava maldições terríveis e ancestrais contra as legiões que partiam. Mas a soberba é uma doença que tira a audição. Uma autoconfiança fatal empurrava Crasso implacavelmente para a beira do abismo. Ele não tinha a menor experiência em guerra contra exércitos orientais móveis. Ignorou cinicamente os sinais sombrios e a total ausência de um reconhecimento militar eficaz. 7 legiões, quase 40.000 homens, um rolo compressor de aço, envolto em armaduras pesadas. Eles marchavam, deixando para trás nuvens de poeira e uma falsa confiança em uma vitória rápida. Era uma marcha de cinismo burocrático, onde vidas humanas já haviam sido lançadas na coluna de despesas em nome da grandeza pessoal. Cada passo desses soldados pagava a ambição de um velho ferido em seu ego. Quem é o maior louco aqui? O governante que compra glória às custas de vidas alheias ou o sistema que permite que ele o faça? A Batalha de Carras ainda não havia começado, mas já não era apenas um erro tático. Era uma ideia. A ideia da soberba cega, que exige um acerto de contas absoluto. Qualquer um que tente atropelar o bom senso em busca de glória torna-se o estopim de catástrofes imperiais. Cada quilômetro percorrido os afastava da logística habitual. O baque surdo de milhares de sandálias cravejadas nas pedras contava o tempo até o confronto. As legiões avançavam implacavelmente para as fronteiras do mundo conhecido. Para onde terminava a ordem rígida da República e começava o caos brutal de um território estrangeiro? À frente, esperavam as águas turvas do rio Eufrates, cuja travessia seria o ponto sem retorno antes da marcha pelas areias sem vida e escaldantes. Ao cruzar o Eufrates, 40.000 homens pisaram no vazio desolado.
O ponto sem retorno havia sido ultrapassado. A máquina de guerra romana rastejou lentamente para o deserto da Mesopotâmia. O ar cheirava a poeira e cobre aquecido. O sol escaldante castigava do alto. A armadura tornou-se um forno. O metal queimava a carne através das túnicas. Cada passo era um sacrifício. A areia rangia nos dentes. Os soldados bebiam avidamente a água rançosa dos cantis. A umidade evaporava instantaneamente. A sede só aumentava. Após longas horas de marcha extenuante, o silêncio dos ermos começou a pressionar o juízo. Não era apenas a natureza agressiva. Era o primeiro escalão, invisível, da defesa parta. Enquanto os legionários sufocavam lentamente no calor asfixiante, uma armadilha tática genial se desenrolava à frente. O general Parto Surena esperava. Ele não tinha nem 30 anos, um jovem aristocrata com o rosto empoado e o punho de ferro de um estrategista. Ele estava em desvantagem numérica de exatamente 4-1. 10.000 cavaleiros contra 40.000 soldados de infantaria pesada. A escola militar clássica ditaria uma retirada imediata, mas Surena pensava diferente. Ele escolheu propositalmente as areias abertas perto da cidade de Carras. Uma mesa perfeitamente plana. Um lugar onde a infantaria invencível era totalmente privada de qualquer abrigo natural. Ao mesmo tempo, sua cavalaria ganhava total liberdade de manobra. A armadilha mortal fechava-se lentamente. O que você sentiria, parado em um deserto escaldante, onde cada novo passo apenas o aproxima de um confronto inevitável com um inimigo invisível? Você conseguiria manter a sanidade, sabendo que a ganância cega de um comandante está levando 40.000 companheiros direto para a bocarra de um predador? A cada quilômetro superado, a ansiedade paralisante crescia. O terreno aberto ditava novas ameaças. Os batedores enviados à frente não voltavam. O silêncio traiçoeiro ecoava nos ouvidos como um sino fúnebre. Imagine-se por um segundo como um legionário comum. O suor pegajoso escorre pelos olhos. As mãos tremem levemente de cansaço sob o peso monstruoso do escudo. O aço escaldante do elmo literalmente derrete os pensamentos. Você olha fixamente para a névoa trêmula do horizonte até sentir dor. Tenta distinguir a ameaça. Mas lá só existe o ar distorcido pelo calor. Os romanos esperavam obstinadamente pelo inimigo habitual. Um inimigo que se alinharia honestamente em uma falange cerrada. Eles não sabiam, de forma alguma, que caminhavam para um massacre cego de um tipo absolutamente novo. Ao final dos primeiros dias de marcha exaustiva em território inimigo, a aclamada logística começou a falhar fatalmente. As pesadas carroças de suprimentos atolavam irremediavelmente na areia fofa. A disciplina de ferro mostrava as primeiras rachaduras. Ignorando os conselhos desesperados de centuriões experientes para manter-se à margem do rio, Marco Licínio Crasso ordenou seguir direto. Acreditando nas palavras mentirosas de um guia local, ele deliberadamente afastou o exército da água. Essa ordem tornou-se instantaneamente uma sentença. Não foi apenas um erro estratégico. Foi um frio ato burocrático de extermínio em massa de seu próprio exército. As legiões ficaram isoladas das linhas de suprimento. Agora, cada gole de água suja valia muito mais do que prata pura. Cada hora extra sob o sol implacável drenava as forças antes do combate. Surena era um paradoxo para a mente romana. Um bárbaro perfumado com incensos caros, cujo comboio estava repleto de concubinas, mas cujo cálculo tático era frio como gelo. Enquanto Crasso arrastava consigo uma máquina desajeitada de madeira, ferro e carne exausta, Surena colhia o vento. O comandante Parto entendia o que o magnata romano se recusava a ver. Nesta guerra, venceria não quem batesse mais forte de frente, mas quem se recusasse terminantemente ao combate corpo a corpo convencional. Era o conflito de dois conceitos civilizacionais: o dogmatismo ocidental pesado contra a fluidez oriental. O gênio de Surena residia em sua frieza glacial. Ele simplesmente deixou que o deserto fizesse metade do trabalho sujo por ele. Os partos não tinham pressa. Eles esticavam a tensão calculadamente, como a corda tensa de seu arco mortal.
Roma acumulava gananciosamente o cansaço, enquanto o Oriente acumulava sabiamente a distância. Nesse vazio implacável, o invencível aço romano não significava absolutamente nada sem velocidade. Grandes impérios frequentemente perecem, não pelo golpe preciso da espada inimiga, mas pelo seu próprio peso insuportável, esmagados pela soberba cega em uma terra completamente desconhecida. Exaustos e profundamente desorientados, os soldados ainda não tinham visto seu inimigo, mas já estavam definitivamente derrotados pelo próprio espaço. À frente, esperava-os apenas uma estepe plana e infinita, onde a ordem geométrica rígida das legiões logo se transformaria em um alvo gigante e indefeso. Essa ordem geométrica rígida imposta a eles foi o primeiro passo em direção à vala comum. Esperando um confronto frontal clássico, Marco Licínio Crasso deu a ordem que ficaria para sempre na história como o ápice da cegueira militar. Ele ordenou a formação em quadrado. Um quadrado defensivo gigante, eriçado de ferro. 40.000 soldados de elite alinharam-se ombro a ombro, escudo contra escudo, uma parede cega. Era uma imagem hipnótica da impecável máquina romana. Uma fortaleza móvel, viva e pulsante. Dentro desse perímetro de aço, abrigaram-se os suprimentos, a infantaria leve e o próprio comandante em chefe com sua comitiva dourada. Parecia que nada no mundo conhecido seria capaz de romper essa construção monolítica de carne e metal. Mas sejamos honestos, essa fortaleza não foi erguida pelo gênio tático, foi erguida pelo puro medo. O magnata envelhecido agarrava-se desesperadamente à ilusão de controle. Tentava enquadrar o caos alheio e incompreensível do Oriente nos moldes rígidos do regulamento romano. Pergunte a si mesmo, como é esconder-se atrás de regras que não funcionam mais, vendo a realidade ao redor mudar implacavelmente? O exército romano estava acostumado a ditar as condições, estava acostumado a moer o inimigo em um combate corpo a corpo denso e sangrento. Os soldados apertavam os punhos das espadas curtas até os nós dos dedos ficarem brancos. Esperavam por uma luta honesta. Esperavam que os bárbaros, com gritos selvagens, se lançassem contra seus pilos. Só que Surena não pretendia jogar pelas regras da República. Por que esmurrar uma parede de pedra se você pode simplesmente sufocar a guarnição? Na estepe infinita, onde não há uma única ravina, nem uma única árvore, a tática romana tornou-se instantaneamente um suicídio. Todo o ouro de Roma não poderia comprar para eles ali nem mesmo uma pequena colina para abrigo. O quadrado enorme revelou-se fatalmente desajeitado. A velocidade da marcha caiu para um mínimo crítico. O exército paralisou a si mesmo. A disciplina impecável transformou 40.000 homens em um único alvo gigante e compactado. Imagine-se no lugar de um legionário anônimo na terceira fileira. O ar falta catastroficamente. A poeira pegajosa e acre entope os pulmões a cada inspiração espasmódica. À esquerda e à direita, os corpos suados dos companheiros o apertam mortalmente. O peso monstruoso da armadura o puxa continuamente para a terra escaldante. O sol derrete o elmo impiedosamente. Você não pode dar um passo para o lado. Está absolutamente cego. Vê apenas as costas sujas do companheiro à frente. Você está enclausurado. A armadilha de aço de sua própria tática fechou-se por dentro. Disciplina sem inteligência é apenas uma forma altamente organizada de suicídio coletivo. As legiões criaram um mecanismo ideal para o combate corpo a corpo, em um mundo onde o combate corpo a corpo foi abolido por ser desnecessário. A estática opressiva esgotava mais do que uma marcha forçada. A temperatura dentro da formação subia a cada minuto. Os homens literalmente cozinhavam vivos em seu próprio equipamento. Essa espera extenuante começou a destruir o psicológico do exército. Os comandantes berravam ordens com vozes roucas, forçando a manutenção da linha perfeita de escudos. Mantinham com uma persistência maníaca a ordem que os condenava. O triunfo absoluto do absurdo burocrático sobre o instinto de sobrevivência. Uma máquina enorme e desajeitada,
gastava recursos colossais apenas para se manter de pé sob o sol escaldante. A consciência do colapso tático atingiu o Estado-Maior de Crasso como uma onda gelada. Ao longe, através da névoa trêmula do calor, uma estranha nuvem de poeira cinzenta começou a subir. Ela não se movia como uma frente única e densa, como um exército regular deveria avançar. Ela se espalhava pelo horizonte. Escorria para os lados, como veneno pelas veias. O inimigo não se alinhava para um golpe honesto. Não pretendia romper o quadrado invencível. A planície sem fim permitiu que a cavalaria parta iniciasse uma manobra perfeita, matematicamente calculada. Eles simplesmente cercavam as legiões. O alvo gigante estava exatamente onde o frio Surena planejou, bem no centro de seu raio mortal. A ilusão da invulnerabilidade romana evaporou. As legiões ficaram emparedadas em suas armaduras, como em um enorme sarcófago coletivo. Esperavam a tempestade. Uma tempestade da qual, naquela planície vasta, simplesmente não existia abrigo. E então, o silêncio do deserto escaldante subitamente estourou. O horizonte ao redor começou a emitir um estrondo baixo, de gelar o sangue, que crescia implacavelmente, prenunciando um golpe de trovão completamente diferente. Um estrondo baixo e primitivo começou a subir diretamente debaixo da areia escaldante, penetrando pelas solas das sandálias cravejadas. O horizonte não apenas soava, ele vibrava. Os partos não sopravam as habituais trombetas de bronze ocidentais que convocavam para a luta honesta. Eles batiam tambores. Milhares de instrumentos ocos enormes, cobertos com peles de animais selvagens e adornados com guizos de bronze, emitiam um estrondo rítmico e asfixiante. Esse som não apenas pressionava os tímpanos, ele penetrava fundo sob as armaduras. Fazia os ossos vibrarem e descompassava o ritmo dos corações exaustos. Os romanos, acostumados a paralisar o inimigo com seu passo cadenciado e sincronizado e seu grito de guerra estrondoso, viram-se subitamente ensurdecidos por um horror alheio e tônico. Imagine a terra tremendo sob seus pés e os pensamentos atolando nesse ritmo monstruoso e pulsante de morte. Como escreveu Plutarco, esse estrondo de gelar a alma era como o rugido de feras e o ribombar de trovões ao mesmo tempo. O terror psicológico começou muito antes da primeira flecha ser disparada. Surena quebrava a vontade deles com o puro som. Enquanto 40.000 legionários apertavam convulsivamente os punhos das espadas, tentando conter o tremor traiçoeiro nas mãos, a paisagem ao redor explodiu. O exército parto, que até então se misturava ao deserto cinzento e empoeirado, entrou em movimento. Os cavaleiros retiraram em sincronia as coberturas de camuflagem rústicas que escondiam suas armaduras. O ermo sem vida inflamou-se instantaneamente. Um mar ofuscante de ferro polido e aço margiano brilhante atingiu os olhos dos romanos, acostumados ao brilho fosco de seu próprio bronze. Envoltos em armaduras impenetráveis, os catafractários surgiram da névoa de calor. Eram monstros de aço, cavaleiros sem rosto, cujos cavalos também estavam cobertos por escamas metálicas dos cascos às orelhas. Apareceram como demônios tecidos de ar escaldante e luz cegante. O contraste era fisicamente doloroso. Os romanos, sufocando em suor pegajoso na formação apertada e engolindo poeira acre, viram os partos brilhando com um fulgor insuportável e frio de superioridade total. A ilusão de controle, a qual Crasso se agarrava tão desesperadamente, desintegrou-se em pó. O anel mortal fechava-se implacavelmente. Os 10.000 velozes arqueiros montados de Surena começaram sua dança impiedosa e matematicamente calculada. Eles não pretendiam se organizar em falanges desajeitadas, não buscavam um duelo honesto face a face, onde a força física decidia. A cavalaria leve espalhou-se ao redor do gigantesco quadrado romano, envolvendo-o em um cerco perfeito. 7 legiões romanas de elite ficaram presas no centro desse carrossel giratório. Os oficiais do Estado-Maior gritavam com vozes destruídas pela sede. Ordenavam desesperadamente que as primeiras fileiras preparassem os pilos,
os pesados dardos de arremesso com os quais a República costumava perfurar os escudos inimigos. Os soldados tensionaram os músculos ressecados, apertando as hastes até os dedos ficarem brancos, prontos para cravar o aço no inimigo que se aproximava. Mas o inimigo não se aproximava. Faça a si mesmo uma pergunta desconfortável. O que é mais terrível? Ver a morte iminente bem à sua frente ou perceber que você nem sequer consegue alcançar seu carrasco, parado em meio a uma multidão de condenados? Os cavaleiros partos pararam exatamente onde terminava o alcance dos pesados pilos romanos. Mantinham uma distância debochada e estéril. Era a logística perfeita da aniquilação. O soldado de infantaria pesada, a máquina ideal para o combate de contato, transformou-se em um segundo em um alvo absolutamente inútil, estático no meio de uma planície plana. Quem é o verdadeiro bárbaro aqui? O filho civilizado do Ocidente, esperando estupidamente seu destino em um quadrado escaldante, ou o estrategista oriental, que transformou a guerra em um processo de descarte de inimigos sem contato? Não foi apenas um fracasso tático, foi um choque geopolítico. O choque de dois conceitos polares, onde o dogmatismo do poder cego se estilhaçou contra a flexibilidade cruel de uma mente alheia. O estrondo dos tambores continuava a atormentar a todos, misturando-se aos gritos dos centuriões e à respiração pesada de 40.000 condenados. A parede densa e impenetrável de grandes escudos já não parecia uma defesa confiável, mas o cercado de um gigantesco matadouro. Os legionários alternavam o peso de um pé para o outro, cegados pelo sol implacável e pelo brilho gélido das armaduras inimigas. Eles ainda esperavam desesperadamente pelo impacto da cavalaria pesada. Ansiavam para que os catafratários, envoltos em aço, se lançassem contra suas posições, dando início àquela luta corpo a corpo familiar e visceral, onde a disciplina das legiões cobraria seu tributo de sangue. Mas o jovem Surena era pragmático demais para conceder ao inimigo o luxo de uma morte honrosa em combate. Os catafratários reluzentes permaneciam imóveis no horizonte, como estátuas de ferro, apenas intensificando o terror psicológico paralisante e bloqueando qualquer rota de fuga. A morte real, metódica e inevitável, viria dos céus. 10.000 arqueiros montados retesaram simultaneamente as cordas de seus famosos arcos compostos. O ar escaldante sobre o deserto parou por um segundo. Houve um silêncio curto e sufocante, antes que o firmamento escurecesse para sempre, sob a chuva infinita do pesadelo que se aproximava. O céu desapareceu. Ele simplesmente deixou de existir, substituído por uma mortalha densa e vibrante. 10.000 cordas de arco estalaram em uníssono. Um estalo seco e mecânico rasgou o ar quente, seguido por um segundo de silêncio absoluto. O tempo de voo. Então, essa chuva interminável desabou sobre o quadrado romano. Ouviu-se o baque surdo e nauseante do ferro perfurando madeira, couro e carne humana. O arco composto da Pártia não era uma arma comum. Era uma obra-prima da engenharia antiga. Uma construção complexa, colada ao longo de anos, feita de madeira, chifre e tendões de animais. Uma mola letal. Ele gerava tamanha energia cinética que a defesa maciça romana perdeu o sentido instantaneamente. A armadura deixou de ser uma salvação para tornar-se uma armadilha. As pontas de aço perfuravam com facilidade os grossos escuta, pregando as mãos dos legionários às empunhaduras dos escudos. Perfuravam o metal das grevas, fixando os pés ao chão. O enorme e orgulhoso exército da República transformou-se, em um minuto, em um alvo acorrentado e ensanguentado. Pergunte a si mesmo: como é estar em uma formação cerrada, sufocando no calor, e perceber que seu escudo não o protege mais? Você conseguiria manter a sanidade, ouvindo como uma linha de montagem metódica e invisível transforma seus companheiros, que estão ombro a ombro com você, em uma estatística seca de baixas? Nenhuma batalha gloriosa, nenhum tilintar de espadas cruzadas. Apenas um processo frio e remoto de descarte de massa humana.
Mas a máquina militar romana era famosa por sua obstinação. Os oficiais de Crasso, engolindo a poeira cáustica, gritavam até perder a voz. Mantenham a formação, aguentem, as flechas deles vão acabar logo. Havia uma lógica de ferro em suas palavras, a matemática da guerra escrita nos manuais. Um arqueiro montado pode carregar 30, no máximo 40 flechas. Multiplique isso por 10.000 cavaleiros. O resultado são 400.000 flechas. Um número enorme, mas finito. Era preciso apenas sobreviver a essa tempestade infernal. Resistir. Esperar até que as aljavas inimigas estivessem vazias, e então a exausta cavalaria parta seria forçada a recuar ou aceitar um combate aproximado suicida. Os romanos agarraram-se a essa esperança com unhas e dentes. Eles aguentaram. Eles morreram, mas esperaram pela virada. A ilusão de sobrevivência estilhaçou-se no momento em que novas silhuetas surgiram da névoa de poeira no horizonte. Não eram catafratários atacando, eram camelos. Centenas, milhares de lentos navios do deserto, caminhando imperturbáveis pela areia escaldante. Os batedores perceberam a verdade com horror. Não era mantimento, não era água, era munição. O jovem Surena, o arquiteto genial desse pesadelo, não confiava no acaso. Ele construiu a logística perfeita para uma execução infinita. As caravanas de camelos carregavam feixes incontáveis de flechas novas. Os cavaleiros partas, após esgotarem sua munição, simplesmente recuavam até o comboio, trocavam as aljavas vazias por cheias e retornavam à linha de tiro. O carrossel mortal não parava por um segundo sequer. Roma acumulava ouro para comprar exércitos, mas a Pártia forjava flechas para conter a ganância alheia. E agora, essa arma transformava as ambições de Crasso em pó. A consciência da inevitabilidade matemática da morte atingiu as legiões de forma mais terrível do que qualquer flecha. A esperança desmoronou. Como vencer uma partida se o seu oponente tem um número infinito de jogadas e você não pode fazer nenhuma? Os romanos trouxeram para o campo de batalha uma disciplina impecável, mas Surena trouxe a logística da aniquilação industrial. A geometria do quadrado romano transformou-se definitivamente no desenho perfeito de uma vala comum gigantesca. Os escudos ficaram tão pesados que os soldados exaustos não conseguiam mais segurá-los. Em cada pedaço de madeira, dezenas de hastes de flechas estavam cravadas. O sol consumia o que restava das forças. A defesa passiva enlouqueceu o exército. O medo viscoso foi substituído por uma fúria cega e animal. Alguém tinha que quebrar aquela ordem paralisante. Alguém tinha que romper a zona de tiro para impor ao inimigo ao menos um simulacro de combate de contato. A tensão dentro do quadrado de aço atingiu a massa crítica, e esse impulso de desespero condenado atingiu primeiro o filho impulsivo do comandante em chefe. Enlouquecido pela impotência, o jovem Públio Crasso empunha a espada, dando a ordem que inscreveria seu nome para sempre na areia sangrenta. O jovem Públio desembainhou a espada. O ar foi rasgado pelo grito rouco de comando. Não havia mais forças para suportar aquele fuzilamento remoto. O orgulho da República exigia sangue e ação imediata. Ele reuniu ao seu redor forças de elite, a elite da elite, 1.300 cavaleiros gauleses, veteranos entregues pessoalmente a ele por César, 500 dos melhores arqueiros, 4.000 infantes pesadamente armados. Era a flor do exército, sua lâmina mais afiada, um punho de choque destinado a abrir, a qualquer custo, uma brecha na parede invisível do medo. Eles avançaram. Milhares de cascos bateram na terra seca, levantando nuvens sufocantes de poeira cinzenta. E o milagre realmente aconteceu. O inimigo vacilou. Os arqueiros montados partas, que até um segundo atrás semeavam a morte metodicamente, de repente giraram seus pequenos cavalos das estepes. Eles fugiram em completa desordem. A pressão sobre o corpo principal das legiões diminuiu instantaneamente. O silêncio ensurdecedor foi substituído por um rugido de vitória avassalador dos soldados romanos.
A ilusão da virada embriagou os homens exaustos. O jovem comandante, cegado pelo primeiro sucesso, enterrou as esporas nos flancos do cavalo. Ele arrastou seu destacamento em uma perseguição furiosa atrás do inimigo em retirada. Pergunte a si mesmo: você se lançaria em perseguição àqueles que acabaram de fuzilar seus companheiros impunemente? A sede de vingança sempre cega mais do que qualquer sol. Públio via diante de si apenas as costas dos inimigos em fuga. Ele não percebeu a armadilha escancarada sob seus pés. Era o truque mais antigo, cínico e mortal dos povos das estepes: a retirada simulada. Os partas recuavam para o interior do deserto escaldante, exatamente na velocidade necessária para que a vanguarda romana não perdesse a esperança de alcançá-los. A distância entre o destacamento de choque de Públio e as forças principais do velho Crasso crescia rápida e inexoravelmente. O contacto visual foi rompido. A densa tempestade de poeira, levantada pela cavalgada frenética, escondeu-os perfeitamente uns dos outros. Coragem sem discernimento não é bravura. É apenas uma maneira muito barulhenta de cometer suicídio coletivo. E os romanos corriam em direção à própria destruição, sob seus próprios gritos de entusiasmo. Assim que a pesada cortina de poeira finalmente isolou os soldados de suas linhas, os partas em fuga frearam bruscamente. Eles giraram em sincronia. O pânico evaporou sem deixar vestígios. A armadilha fechou-se com o estalo ensurdecedor de mandíbulas de aço. Da névoa trêmula do deserto, surgiram as fileiras monolíticas dos catafratários pesados que aguardavam na emboscada. Os cavaleiros, brilhando em suas armaduras polidas, formaram uma parede impenetrável e cintilante. E a cavalaria leve, que há um momento encenava uma fuga covarde, rapidamente cercou o destacamento de Públio em um anel mortal perfeito. A situação mudou em um bater de coração. Os caçadores tornaram-se instantaneamente a presa condenada. A cavalaria gaulesa de Públio era magnífica no combate de contato, mas agora enfrentava uma superioridade tecnológica absoluta. As lanças leves dos bravos gauleses simplesmente quebravam contra o aço margiano da armadura parta. Os cavalos dos catafratários, totalmente cobertos de metal, esmagavam as fileiras romanas com seu peso monstruoso. Não era uma batalha. Era um extermínio mecânico, burocraticamente preciso, de carne vulnerável. Centenas de flechas cobriram o firmamento novamente. A linha de montagem ininterrupta da morte funcionava em potência máxima. Mas agora, suas vítimas estavam isoladas de qualquer esperança de salvação. Os partas encurralavam metodicamente o que restava dos romanos em uma pequena colina de areia. Não existia abrigo natural. O ar encheu-se com os gritos dos feridos e o estalo seco e terrível de madeira quebrando. Os legionários romanos caíam um após o outro. Eles se transformavam em uma estatística macabra de baixas no plano incompreensível de outrem. A morte ali não era heróica, era matematicamente inevitável. Nada de duelos gloriosos, apenas o cálculo frio dos carrascos, fuzilando a sangue frio a multidão amontoada. A percepção do fracasso absoluto atingiu Públio de forma mais dolorosa do que qualquer flecha. Seu avanço desesperado não salvou o exército. Ele apenas entregou ao inimigo as melhores e mais capazes forças das legiões, servindo-as no altar de seu próprio orgulho. Compreendendo que o cativeiro significaria uma humilhação histórica sem precedentes para a República e para seu pai, o jovem comandante tomou a última decisão de sua vida. Recusando a desonra, ordenou que seu fiel escudeiro lhe desferisse o golpe fatal. O aço frio encerrou a vida da principal esperança do homem mais rico de Roma. O destacamento foi completamente aniquilado. Das quase 6.000 pessoas, ninguém retornou. O silêncio desceu novamente sobre as dunas ensanguentadas, interrompido apenas pelo resfolegar calmo dos cavalos partas. Mas para o comandante em chefe Crasso, ainda preso em seu quadrado de aço paralisado a alguns quilômetros dali, o verdadeiro inferno estava apenas começando. Ele ainda não sabia que seu herdeiro estava morto. Olhava fixamente para o horizonte empoeirado,
esperando pelo retorno dos vencedores. E eles realmente voltaram. Da névoa de calor sufocante, surgiram os cavaleiros partas, agitando um troféu sombrio na ponta de uma lança. A cabeça decepada do jovem tornou-se o símbolo do pesadelo vindouro. Esse troféu sombrio foi o ponto final na grandiosa ilusão do poder romano. A cabeça de Públio, espetada na lança parta, balançava lentamente sobre o mar de cavaleiros inimigos como um pêndulo monstruoso, contando as últimas horas das legiões. Marco Licínio Crasso, o homem mais rico do mundo conhecido, estava no epicentro do quadrado destroçado e via seu futuro transformar-se em pó. Todo o ouro da República, todos os seus créditos e senadores comprados não valiam nada agora. Irônico. O homem acostumado a avaliar o destino alheio em sestércios descobriu subitamente que a morte se recusa terminantemente a aceitar moedas como pagamento. A mente do general simplesmente cedeu. A vontade de ferro do velho, que ainda naquela manhã sonhava com o domínio mundial, trincou e desintegrou-se em cinzas. Ele desabou no abismo de uma apatia absoluta e paralisante. Ao cair da noite de 53 a.C., quando o sol implacável se escondeu no horizonte, a disciplina morreu definitivamente. O grande exército transformou-se em uma multidão trêmula de pavor. Você conseguiria manter a lealdade a um comandante que está sentado no chão, tendo perdido a razão, enquanto um inimigo invisível aperta o cerco? O vácuo de comando foi preenchido instantaneamente pelo questor Caio Cássio. O oficial rígido tomou a única decisão correta, porém monstruosa em seu cinismo: fugir. Abandonar o acampamento e, sob o manto da escuridão total, iniciar uma retirada em pânico em direção às muralhas da cidade de Carras. Mas esse cálculo tático tinha um preço terrivelmente alto: 4.000 homens. 4.000 soldados romanos gravemente feridos, cujas mutilações os impediam de manter o ritmo da marcha forçada. A evacuação de tal massa de aleijados significaria a morte para todos. A máquina da guerra, de forma seca, registrou-os como baixas inevitáveis. Eles foram riscados da lista dos vivos. Esse é o verdadeiro rosto da ambição, quando os heróis de ontem são deixados na escuridão para garantir a sobrevivência de um punhado de fugitivos. Imagine-se no lugar de um legionário em retirada. A escuridão cega seus olhos. Você dá cada passo com cautela, tentando não fazer barulho com o equipamento. E então, atrás de você, o inferno se abre. Os feridos abandonados percebem a traição. Primeiro, gritos isolados de incompreensão. Depois, um uivo contínuo de 4.000 almas condenadas, implorando para que voltem. Esse som rasga os tímpanos pior do que os tambores partas. Ele o persegue. Você apressa o passo, tapando os ouvidos, mas os gemidos dos amigos de ontem perfuram seu cérebro. De repente, o uivo transforma-se em gritos curtos e gélidos. Os partas entraram no acampamento. Começou a limpeza metódica. O horror nasce na mente e funciona melhor do que qualquer lâmina. Você corre em silêncio, engolindo a poeira e a própria impotência. Aquele que trai os seus para se salvar, compra apenas um curto adiamento. As águias romanas caíram na lama. O mito da invencibilidade da máquina ocidental dissolveu-se na escuridão mesopotâmica mais rápido do que o orvalho da manhã. Após longas horas dessa marcha paranoica, as sombras exaustas dos soldados finalmente viram uma miragem de salvação. No horizonte, surgiram as muralhas sombrias de Carras. Parecia o fim do pesadelo. Pedra sólida, um abrigo contra a chuva de flechas. Os romanos, sem forças, desabaram portões adentro, caindo exaustos diretamente no calçamento. Mas, trancados no espaço apertado de uma cidade estrangeira, eles apenas adiaram a sentença. A cidade não tinha recursos para alimentar a multidão de fugitivos. Dentro de suas muralhas, houve apenas uma parada curta antes do final. E quando o desespero atingiu o ponto crítico, um homem surgiu da multidão local, um guia. Com um sorriso suave, ofereceu-se para conduzir o que restava do exército por trilhas secretas,
longe das patrulhas de Surena. A esperança cega fez os sobreviventes acreditarem, sem suspeitar que essa nova rota levava diretamente para os pântanos frios e viscosos. Para esses pântanos, os restos do que outrora foram um grande exército marcharam com uma esperança desesperada. A cidade de Carras ficou para trás. As muralhas de pedra já não protegiam os soldados exaustos. Os romanos confiaram suas vidas a um desconhecido. O guia local, com um sorriso insinuante, prometia salvação rápida e trilhas montanhosas escondidas dos cruéis destacamentos partas. Mas o Império sempre paga o preço mais alto por sua arrogância crônica. Acreditaram ingenuamente que podiam comprar a lealdade de qualquer habitante com prata. Era mais uma de suas ilusões fatais. Esse guia prestativo era os olhos e ouvidos do astuto Surena. Ele, metodicamente, conduzia a coluna para o lamaçal intransponível. Imaginem por um segundo essa escuridão absoluta e sufocante. A lama pegajosa e fétida suga suas sandálias com um estalo seco. Cada novo passo exige um esforço verdadeiramente titânico. Os mantos encharcados e os escudos pesados puxam vocês para baixo implacavelmente, pesando sobre os ombros como lápides impossíveis de carregar. O frescor da noite não traz o alívio esperado. Ele penetra agressivamente até os ossos, fazendo os músculos inflamados se contraírem em cãibras excruciantes. Vocês não conseguem ver trilha alguma que os salve. Caminham às cegas, como animais dóceis, seguindo as costas molhadas do companheiro à frente. Ao redor, apenas uma treva úmida e total. De repente, a coluna para bruscamente. Um sussurro baixo e pânico percorre as fileiras desordenadas como um raio. O guia desapareceu. Ele simplesmente se dissolveu no breu, sem emitir som. Os legionários romanos ficaram completamente sozinhos nesse vazio desconhecido e extremamente hostil. Ao pálido alvorecer do dia seguinte, as últimas esperanças se dissiparam de vez. Exaustos por uma sede insuportável e pela marcha noturna interminável, os legionários emergiram do pântano denso. Escalaram com dificuldade uma colina suave e totalmente desprotegida. Os homens mal conseguiam erguer seus olhares febris. Esperavam desesperadamente ver ao longe as montanhas frescas da Armênia. Mas o horizonte plano preparou mais uma surpresa impiedosa. Nos primeiros raios do sol nascente, o aço familiar brilhou de forma ofuscante, o metal gelado das armaduras margianas. A cavalaria parta de Surena já os esperava ali, pacientemente. O inimigo nunca havia partido. Ele apenas permitiu, sabiamente, que a vítima exausta se encurralasse sozinha em um beco sem saída. Você teria forças para erguer a espada pesada de novo, sabendo que foi cinicamente traído por tudo e por todos, até pela maldita terra sob seus pés? Encurralado em uma armadilha perfeita, o exército não tinha mais uma única rota de fuga. Atrás, a lama intransponível e mortal dos pântanos mesopotâmicos estalava. À frente, esquadrões de cavalaria descansados e perfeitamente alinhados. Era uma caçada de cerco clássica e fria. O jovem Surena não pretendia arriscar seus homens à toa em um combate corpo a corpo brutal. Ele simplesmente apertou, metodicamente, o laço invisível no pescoço de um adversário mortalmente exausto. Os bárbaros das estepes brincavam cinicamente com os orgulhosos senhores do mundo ocidental, como um gato cruel brinca com um rato de espinha quebrada. A maior máquina de guerra da República se contorcia miseravelmente naquela colina imunda. Marco Licínio Crasso estava parado no topo, apático. Um velho completamente quebrado, que havia perdido os restos de sanidade. Suas ambições colossais e desmedidas acabavam de ser cruelmente anuladas pela simples geografia das estepes. Os romanos cerravam suas fileiras ralas com amargura, preparando-se para vender suas vidas inúteis pelo preço mais alto possível. Mas os partos, novamente, não tinham pressa em atacar. Eles pararam suavemente a uma distância absolutamente segura. Lentamente, com uma lentidão provocante,
começaram a retesar em uníssono as cordas de seus arcos compostos. Nenhuma honra militar, nenhum final heróico. A traição sempre tem um cheiro nítido de umidade de pântano, e o acerto de contas cruel por ela vem à forma de uma execução seca e impessoal à distância. Quem acredita cegamente que o ouro pode comprar a lealdade alheia, sempre paga com sangue, por sua própria estupidez. Uma chuva interminável de flechas perfurantes desabou novamente sobre a carne humana vulnerável. O esgotamento físico dos romanos atingiu seu limite crítico e absoluto. Soldados caíam de joelhos em silêncio. Não tinham forças nem para segurar seus escuta perfurados. Nesse momento terrível, ergueram os olhos para o seu comandante. Naqueles olhos encovados, não restava mais uma gota de respeito. Ali, nascia rapidamente uma fúria surda e primitiva. A agressividade descontrolada de homens acuados que já não têm absolutamente nada a perder. E esse ódio, soldado, cego e borbulhante, logo se transformaria em um motim implacável. Uma revolta que forçaria o comandante-geral trêmulo a dar seu último e fatal passo ao encontro do carrasco sorridente. Esse passo fatal, ao encontro do carrasco sorridente, Marco Licínio Crasso o deu sob coerção brutal. A hierarquia morreu instantaneamente. A disciplina evaporou, junto com as últimas gotas de suor turvo dos soldados. Naquela colina imunda e açoitada pelo vento, restou apenas uma multidão enlouquecida. Uma turba armada com aço romano e um medo animal, incontrolável. Os legionários exaustos cercaram seu envelhecido comandante, batendo ritmicamente com as espadas nos escudos despedaçados. Esse clamor surdo e mecânico era 100 vezes mais assustador do que qualquer tambor parto. Era o som real de um império desmoronando fisicamente. Os soldados exigiam, roucos, que o velho descesse. Lá embaixo, o inimigo a cavalo propunha cinicamente uma negociação. Crasso entendia perfeitamente o absurdo da situação. Uma raposa das estepes nunca convida um coelho ferido para uma conversa honesta sem segundas intenções. O bilionário idoso implorava desesperadamente aos subordinados que esperassem. Jurava garantir a salvação sob o manto da noite que se aproximava. Mas as palavras do homem mais rico de Roma não valiam mais nada. É impossível comprar a autoridade quando o tesouro de campanha está vazio e o cheiro denso da morte iminente paira ao redor. A multidão apertou o cerco de forma ameaçadora. Nos olhos encovados dos veteranos ardia um ódio primitivo e escancarado. Eles haviam derramado rios de sangue obedientemente pelas ambições políticas pessoais dele. Agora, era a vez de ele pagar as contas apresentadas. Quem era o verdadeiro bárbaro ali? O parto defendendo suas areias, ou o político romano que lançou friamente 40.000 cidadãos no inferno por causa de uma única estátua de ouro no fórum? A escolha do comandante era ínfima. Ser imediatamente despedaçado por seus próprios infantes, ou sair submissamente ao encontro do inimigo. Crasso baixou os ombros curvados. Ele se rendeu total e incondicionalmente. O orgulhoso conquistador do Oriente transformou-se rapidamente num refém patético. Ele começou a descer a encosta íngreme, a pé, sem comitiva dourada, sem o brilho majestoso da antiga grandeza. Apenas alguns oficiais caminhavam atrás, sombrios, de cabeças baixas. Lá embaixo, uma delegação brilhante já o esperava. Os aristocratas partos montavam orgulhosamente cavalos magníficos, exalando o aroma sutil de óleos orientais caros e a confiança absoluta em sua vitória total. O jovem Surena encenava o ato final dessa peça cruel com uma elegância impecável e gélida. O general inimigo ofereceu hipocritamente um cavalo luxuoso a Crasso, supostamente para que o nobre romano pudesse chegar com dignidade, na sela, até a tenda para a assinatura de um tratado de paz. Um tratado que, na realidade, nunca existiu. Era uma rede habilmente tecida, um ritual sofisticado de humilhação pública do orgulho ocidental. O cavalo foi trazido para perto. Os nervos dos oficiais romanos foram os primeiros a falhar.
Eles sentiram a armadilha mortal. A atmosfera pesou instantaneamente. O ar parecia faiscar sob uma tensão insuportável. Tudo aconteceu em um segundo. Um erro banal. Um surto repentino de pânico cego. Um movimento errado provocou uma explosão sangrenta. Um tribuno romano agarrou bruscamente as rédeas do cavalo parto. O parto sacou sua arma curva num piscar de olhos. Começou uma briga curta e sem sentido, em meio a uma nuvem densa de poeira cinzenta. Nenhum desenho tático refinado, nenhum combate belo e épico. Apenas o empurra-empurra ridículo de homens condenados. O golpe rápido de uma arma estrangeira. A lâmina de aço desferiu seu golpe fatal. Marco Licínio Crasso desabou pesadamente sobre a terra seca. A vida abandonou para sempre o corpo do homem que sinceramente queria comprar o mundo inteiro. Sua jornada terminou não em uma carruagem triunfal, mas em uma poça de lama, sob os cascos de desprezíveis cavalos das estepes. A morte do general não foi o fim dessa tragédia. Foi apenas o começo de um espetáculo macabro e sinistro. Para os vencedores, era catastroficamente pouco apenas matar seu principal inimigo. Eles precisavam de um símbolo eterno e tangível, um triunfo grotesco e deformado do Oriente sobre a ganância ocidental. O corpo de Crasso foi friamente decapitado. Esse troféu sombrio tornou-se o adereço central para a lição mais cruel da história do mundo antigo. Os textos antigos narram algo bizarro. Os partos prepararam para o morto agiota romano uma bebida de despedida especial. Derreteram ouro puro no fogo. O metal líquido e escaldante tornou-se a personificação física ideal da ilimitada corrupção romana. A riqueza derretida foi despejada lentamente na garganta morta e ressecada do bilionário. O preço por ambições políticas desmedidas sempre foi monstruoso, e agora ganhava sua forma final e acabada. Esse ato estava impregnado de um cinismo matemático e gélido. Você desejou riqueza ardentemente a vida inteira? Pois receba-a plenamente. Sacie-se com ela até a borda. O homem que avaliava os frágeis destinos alheios em sestércios sonantes transformou-se, ele próprio, em um depósito terrível para um pedaço de metal inútil. O túmulo mais caro da história, moldado pela pura ganância humana. O ouro não lhe comprou a salvação, tornou-se um instrumento direto de sua execução póstuma. A ironia do destino atinge com mais precisão do que qualquer arco composto. A careta horrenda da derrota congelou para sempre no rosto de Crasso. 40.000 soldados de elite viraram pó por causa desse final absolutamente absurdo. Os legionários sobreviventes na colina observavam a morte do comandante em um silêncio paralisante e morto. O motim de ontem extinguiu-se num instante. Restou apenas o vazio ensurdecedor da derrota total. Os partos terminaram seu ritual com eficiência. Levaram a cabeça. Amarraram com cordas milhares de novos escravos romanos. Mas o pior ainda estava por vir. Entre os escombros do exército outrora orgulhoso, os vencedores ergueram da lama as principais relíquias das legiões. As águias de prata passaram para mãos estrangeiras. Esse momento desencadeou uma reação em cadeia inevitável de uma catástrofe global. Roma acumulava ouro para comprar exércitos, e a Pártia forjava flechas para conter a ganância. Mas, no fim, o império simplesmente sufocou em sua própria vaidade derretida. Essa vaidade derretida, ao esfriar, moldou para sempre uma nova forma para o mundo antigo, onde as sagradas águias de prata de Roma tornaram-se apenas despojo barato em mãos alheias. A perda dos estandartes das legiões não foi apenas um fracasso tático, foi uma castração mental completa e incondicional de um grande império. Os símbolos de um poder inabalável, diante dos quais toda a Europa tremia de pavor, agora balançavam negligentemente em sacos de viagem empoeirados de nômades das estepes. 40.000 soldados de elite cruzaram o rio Eufrates com vigor pela glória eterna de seu ambicioso comandante. De volta à civilização, quase ninguém retornou. Dezenas de milhares de legionários sobreviventes, acorrentados em grilhões de madeira bruta,
desapareceram para sempre nos vastos vazios orientais. A tão gabada civilização ocidental foi vendida no atacado, a preço de banana, nos mercados de escravos de Margiana. Eles foram metodicamente levados para construir muralhas defensivas alheias e operar mecanismos alheios. A máquina fria e sem alma da logística das estepes processou os orgulhosos conquistadores do mundo em uma mão de obra anônima e obediente. Riscados das listas, esquecidos, descartados como lixo em prol do triunfo de outrem. Mas o final real e grotesco desse massacre aconteceu longe dos pântanos fétidos e das dunas escaldantes. Ao final do ano 53 a.C., quando os ventos implacáveis do deserto já haviam apagado definitivamente os rastros das sandálias romanas, o rei parto Orodes celebrava sua vitória absoluta. Os estereótipos mentem. O rei do Oriente não era um selvagem sujo. Ele apreciava a arte grega clássica. Em sua corte, encenava-se a famosa tragédia de Eurípides. E no momento mais tenso e culminante da peça, onde o enredo sombrio exigia a cabeça decepada de um rei morto, trouxeram ao palco, com arrogância, um troféu perfeitamente real. A cabeça ressecada e desfigurada de Marco Licínio Crasso, o homem mais rico do planeta. O poderoso senador, cujos empréstimos ilimitados podiam derrubar e nomear governos inteiros com facilidade. Agora, ele era apenas um adereço gratuito e macabro nas mãos sujas de um ator itinerante. Pergunte a si mesmo: vale a pena todo o poder deste mundo enorme para um final tão estrondoso e escarninho? Você conseguiria aceitar que o resultado de sua vida brilhante fosse tornar-se motivo de piada para aqueles que você sinceramente considerava bárbaros inferiores? Não foi apenas um triunfo militar dos arqueiros partos. Foi um deboche gélido e cínico da própria história sobre a cega soberba humana. A morte de um bilionário ganancioso no Oriente acionou um mecanismo monstruoso de destruição no Ocidente. Em Roma, a notícia da catástrofe mesopotâmica teve o efeito de uma bomba. O Senado mergulhou em um pânico pegajoso e paralisante. Mas o problema não era, de forma alguma, as vidas perdidas dos soldados. A plebe sempre pode ser recrutada novamente. Não se tratava da honra nacional ultrajada. Tratava-se da matemática seca e implacável do poder político. Marco Licínio Crasso era o pilar central de sustentação do primeiro triunvirato. Por muitos anos, ele serviu como um amortecedor dourado entre dois egos colossais: Caio Júlio César, conquistando os gauleses, e Gneu Pompeu Magno, controlando rigidamente a capital. Remova o terceiro ponto de apoio e toda a arquitetura do poder inevitavelmente desmorona. O equilíbrio foi fatalmente destruído. Na estreita jaula política da República, restaram apenas dois predadores alfa famintos. O confronto direto e sangrento entre eles tornou-se apenas uma questão de tempo. As areias movediças de Carras não engoliram apenas um imenso exército romano. Elas engoliram a própria ideia da República Romana. O moedor de carne monstruoso na fronteira do mundo conhecido tornou-se o gatilho direto para uma guerra civil total. Uma guerra que logo inundaria toda a Europa, destruiria as velhas ordens e afogaria a grande cidade no sangue de seus próprios cidadãos. As ambições de um homem envelhecido e ferido em seu orgulho não lhe trouxeram o triunfo desejado, mas cumpriram brilhantemente a tarefa de destruir toda uma ordem mundial. A máquina de guerra romana quebrou os dentes. A expansão descontrolada do Ocidente sobre o Oriente foi interrompida. Bruscamente, cruelmente, para sempre. O choque entre a pesada infantaria ocidental e a esquiva cavalaria oriental resultou em uma mudança geopolítica colossal. O largo rio Eufrates transformou-se em uma fronteira eternamente sangrenta, separando rigidamente dois mundos absolutamente polares. Roma acumulava um rancor cego para vingar as águias pisoteadas, enquanto a Pártia, sabiamente, forjava novas flechas para enfrentar o próximo e inevitável golpe. Esse impasse sangrento duraria séculos,
queimando metodicamente em suas chamas insaciáveis novas gerações de soldados crédulos. O final desta campanha insana não trouxe paz ao mundo. Trouxe apenas a tensão vibrante e tóxica de um destino não resolvido entre impérios e a fúria latente de todos os conflitos vindouros. O cemitério de um império é sempre construído sobre a ganância de um único homem, mas nele são enterrados milhões. E quando hoje olhamos para trás, para essa marcha desesperada rumo ao vazio, surge inevitavelmente a pergunta mais incômoda e provocativa: quem detém a responsabilidade real e verdadeira pelas catástrofes históricas? Os políticos implacáveis, que dão ordens insanas em nome de uma grandeza pessoal efêmera, ou as massas submissas, que marcham em silêncio e com disciplina para o abismo escancarado, acreditando piamente na ilusão de sua própria invencibilidade?